Ok, estamos no ar mais uma vez para mais um estudo do NEP. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa manhã a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. E hoje, começando um estudo espetacular, fenomenal, um estudo que a gente estava esperando aí desde o início do NEP, que é a saga do jumentinho, que carrega Jesus nas costas, né? No lombo, isso. Então, a gente vai ver aí a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. O jumentinho é abençoado. Tá aí. E aí a gente vai lembrar, né, da figura muito icônica nas procissões católicas, que a gente vai ver que é a famosa festa de ramos, que o povo sai com os ramos assim na rua, né? Então tem tudo a ver com essa... Quem foram os coordenadores do estudo? Os coordenadores do estudo são Israel e Paulo. E Joe. Certo? Então hoje o estudo está justamente com Israel e Paulo, conforme a gente pode ver aí nos slides que já estão compartilhados com o pessoal da internet. E como a gente pode ver, é um trecho que é relatado tanto em Mateus, como Marcos, como em Lucas, como em João, né? E bastante longo também. Que aumenta a importância, né, Isso. de ter sido relatado pelos 4 evangelistas, né? Alguma coisa tem. Pois bem, então vamos tocar em frente ao estudo e passar a palavra desde já para o senhor Paulo Iocanã e seu Israel. Bom, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo da hora que você está assistindo. Realmente nós temos bastante material para ver, então a gente vai assim, tentar ser bem objetivo naquilo que a gente pode ser objetivo, né? Passando, enfim, tem coisas que são realmente de entendimento direto e em outras questões que a gente possa ficar, mas vamos tentar realmente cumprir. Nós temos, para quem quiser depois estudar, tem vários slides que estão aí no material, mas estão ocultos, porque deu 47 slides, né? Então a gente foi cortando várias questões, caberia até mais coisa, né? Na verdade, mas enfim, vamos para frente, que o importante é a gente poder estudar o máximo que a gente puder, né? A gente nunca esgota o mesmo assunto, mas vamos embora. Boa noite, meninos. Então vamos lá, vamos começar. Vamos passar aí para a prece. Passa aí, Diego. Então vamos pedir a nossa amiga Marilu. Marilu, você consegue fazer a prece para a gente? Sim. Deu? Tá. Então elevemos o pensamento a Deus, Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, agradecendo pela valiosa oportunidade desta hora, pelo encontro de amigos, nesse estudo que nos conduz ao Pai. E rogamos que assista a todos os nossos irmãos que, mesmo não podendo estar presentes, estão ligados nesta prática, que o estudo possa ser proveitoso para todos nós, que a paz do Mestre esteja e permaneça com todos, que assim seja. Assim seja. Muito bom. Então, vamos passar para as perícopes. E é o seguinte, ó, são os 4 evangelistas tratam do assunto. É uma perícope extensa. Então a gente vai ler e depois vai ter um quadro comparativo para a gente tentar esmiuçar um pouco mais. Mas a gente vai ler e vai passar, não vai parar para discutir alguma coisa na perícope não, tá certo? Uhum. Então, pode começar, Diego. Certo. Então vamos lá. Então, a entrada do Messias em Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11. E quando, né, primeiro versículo do capítulo, né, no caso. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia defronte de vós, e logo encontrareis uma
uma jumenta amarrada a um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis que o Senhor tem necessidade deles, e logo os enviará de volta. Peraí, só um minuto que alguém está entrando aqui. Pronto, era Ismael. Aí, enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, brando e montado em um jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo o que Jesus lhes ordenara, conduziram a jumenta e o filhote, puseram sobre eles as vestes e sentou-se em cima deles. A numerosa turba estendeu as suas vestes no caminho. E as turbas que iam à frente e as que o seguiam gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? As turbas diziam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pode passar. Então tinha mais de um jumentinho, né? Tem a jumenta e a filha. Tem Né? A jumenta e o filhote. Passa aí para Marcos. Então lá, Marcos 11, 1 a 11. Entrada do Messias em Jerusalém. E quando chegam perto de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: Ide à aldeia defronte de vós, e entrando nela, logo encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nenhum homem ainda sentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor tem necessidade dele, e logo o envia novamente para aqui. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto à porta, do lado de fora na rua, e o soltaram. Alguns dos que estavam de pé ali diziam a eles: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram a eles conforme Jesus havia dito, e os deixaram ir. Levam o jumentinho para Jesus, lançando sobre ele suas vestes, Jesus sentou-se sobre ele. Muitos estenderam suas vestes pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam à frente e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E entrou em Jerusalém, no templo. Olhando tudo ao redor, já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Aí já não tem a reação do povo que estava lá, né? Vamos embora. Calma. Por favor. Lê aí, Lucas. Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Entrada do Messias em Jerusalém. Após dizer estas coisas, ia adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, quando se aproximou de Betfagé e Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo: Ide à aldeia defronte, e entrando nela encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nenhum homem jamais sentou. Soltai-o e conduzi-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim direis: O Senhor tem necessidade dele. Depois de partirem, os enviados encontraram como lhes havia dito. Enquanto eles soltavam o jumentinho, disseram-lhes os donos dele: Por que soltais o jumentinho? Eles disseram: O Senhor tem necessidade dele. E o conduziram a Jesus. Lançando sobre o jumentinho as suas vestes, fizeram Jesus subir nele. Enquanto ele passava, estendiam suas vestes pelo caminho. Quando ele já estava próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a louvar a Deus, em alta voz, por todos os prodígios que tinham visto.
dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus da turba disseram para ele: Mestre, repreende os teus discípulos. Em resposta disse: Eu vos digo, se eles silenciarem, as pedras gritarão. Passa para João. João 12, versículo 12 a 19. Entrada do Messias em Jerusalém. No dia seguinte, numerosa turba que viera para a festa, ao ouvir que Jesus vinha para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus, encontrando o jumentinho, sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, sentado sobre um filhote de jumenta. Os discípulos inicialmente não entenderam essas coisas a respeito dele, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que essas coisas relativas a ele estavam escritas e que lhe fizeram essas coisas. Assim, a turba que esteve com ele, quando chamou Lázaro do sepulcro e o ergueu dentre os mortos, estava testemunhando. Por causa disso, a turba encontrou-se com ele porque ouviu que ele havia realizado este sinal. Então disseram os fariseus entre si: Vede que nada é proveitoso, eis que o mundo vai atrás dele. Vamos lá. Israel, você quer coordenar aí a tabelinha? Tabelinha maravilhosa. Melhor, né, de entender. Melhor de entender, né, com a tabela. Israel, Ela não tá aparecendo aqui na tela. Põe na tela aí. Eu já Diego. botei. Não? Colocou. Ah, peraí. Eu acho que eu Calma, só um minuto. Desculpa. E agora, tá aparecendo? Tá entrando aqui, espera um pouquinho. Opa. Agora entrou. Foi mal, acabei cancelando sem querer aqui. Muitas abas. Quer ver? A gente colocou em destaque ali, que é interessante, vamos dizer assim, dentre os 4 evangelhos. Israel? A gente não tá conseguindo te ouvir, não. Alô? Vocês estão conseguindo escutar Israel, o restante do pessoal que está online? Gente? Não, mas conseguindo não. Ah. É. Nem Ismael, nem Nayara. O problema é na internet de Israel. Felizmente. bom, a gente tentou aí destrinchar o texto e colocando o que estava correlacionado, né, em todos eles, para poder dar uma olhada. É muita coisa, a gente não vai ver tudo, mas tem algumas coisas em destaque, né? Então, Mateus ele vai trazer Jerusalém e Betfagé, né? Pelo visto, o Monte das Oliveiras pertencia, né, à cidade de Betfagé ali, ficava, né, no domínio, e Marcos traz da mesma forma. Lucas é que vai trazer, tanto Marcos como Lucas vai trazer Betânia, né? Então é como se fosse, digamos assim, a área metropolitana, né? Ficou nos assim, subúrbios. de Jerusalém, né? Então tá ali tudo próximo, né? Vale levar em consideração uma coisa também, que essas cidades de pré-idade média e tal, né? Elas geralmente eram circundadas por uma muralha. Então você pode de repente ter a própria cidade de Jerusalém ali definida pela muralha, né? E aí você tem alguma cidade logo colada ali na muralha, mas que você já não considera como sendo Jerusalém, sabe? Sim. Fora dos muros. Tá fora dos muros. Perfeito. Mas é bom ver o mapa, né? E João ele vai
só dizer que estavam, né, indo para Jerusalém. Então, Mateus é o único que vai falar da jumenta e do filhote dela, né? Inclusive diz lá que Jesus montou neles, né? Aí fica meio complicado você montar, Em dois jumentos, é difícil, é uma coisa difícil. Eu já montei em búfalo, né? E o búfalo ele é bastante gordinho, você abre quase escala, né? Mas 2 jumentos, você corria o risco de um ir na frente. Bom, e não são do mesmo tamanho, né? Filhote, enfim. E os demais, né? Marcos, vão falar do jumentinho, né? E tanto Marcos como Lucas vai frisar que era um jumentinho e que jamais homem algum sentou sobre eles, né? Bom, ele sempre vai falar, né, que orientando os discípulos que ele deverá, né, soltar o jumentinho e que se alguém perguntar por que estão fazendo isso, que ele dissesse assim: olha, o Senhor está em necessidade, né, e logo o restituirá, né, ou devolverá. Em João isso não aparece. Israel voltou. Então, ele já pode falar? Tem outra página. Ele tá achando que talvez tenham bloqueado o microfone dele sem querer. Talvez, viu? Fala aí. Alguma coisa. Mas quem bloqueou? Sei lá, porque Estão me ouvindo? Estamos. Qualquer pessoa pode bloquear qualquer um. Então, apareceu um ponto de interrogação que eu não conseguia entrar em mensagem, não conseguia falar. Oxe. Travou, eu reiniciei. Disse que meu microfone estava bloqueado devido ao número de pessoas participantes. Não entendi. Mas não é estranho. pra acho que cabe mais 50. Israel, continua então aí o último quadrinho da primeira tabela. É o último quadrinho. Que é a parte da profecia que só aparece em Mateus e João. Então, seguindo lá, esse paralelismo que tem nos 3 evangelistas primeiros ali, é a diferença de João, né? Nesse aí a gente já vê que tem o mesmo comentário, que é correlato ali, que fala da Sião, em João e Mateus. Somente ali na mensagem em relação ao povo de Jerusalém, né? Que seria o antecedente lá, na época que Melquisedeque era rei de Sião, né? Na verdade, essa mensagem aqui, quando ele faz referência aos textos antigos, né, aos profetas, está relacionado ali dizendo ao povo de Jerusalém, né, dessa chegada do Messias. Então tem como paralelo ali, iguais, e traz a mesma mensagem, no caso de João e Mateus. Marcos e Lucas já não traz essa parte já. Só é importante dizer que a profecia... Coisa aí, Paulo? Não, a profecia de Zacarias, né? Tá ouvindo aí? Israel. Oi? Sim. Oi, deixa eu fazer uma pergunta, gente. Israel, quem puder responder aí. Que passagem é essa? De qual profeta? Zacarias. Ele tá a Zacarias? Sim. Pronto, amigo. Obrigado. Então, Pode falar. É isso que eu ia falar. Tá. Que é a profecia de Zacarias, só para salientar. Sim, e só para também deixar claro aqui para Michelle e Júlia, né, que estão chegando agora, a gente sempre faz uma comparação entre os 4 evangelistas, né, porque eles vão ser geralmente esses 4, né, que vão relatar as coisas, mais especificamente Mateus, Marcos e Lucas, que são denominados evangelhos sinóticos, né? Você vai ter uma semelhança maior, e João ele vai tender a fazer uma interpretação mais menos ligada aos fatos e mais espiritualizada, né? Isso. Mas às vezes João ele também vai trazer algumas questões. Isso. E aí é interessante a gente notar, né? Isso aí foi uma das coisas que a gente fez nos primeiros estudos no NEP, né? Tentar entender como é que cada evangelista
ele escreve, né? Então a gente vai ver que qual é o público-alvo. Então a gente vai ver que, por exemplo, Mateus, ele é geralmente o autor que ele vai direcionar seu texto para o povo judeu. Então ele vai se preocupar muito em deixar claro que Jesus tinha uma conexão com as profecias do Antigo Testamento. Então o texto de Mateus vai ser cheio de símbolos, cheio de números, né? Tipo, é o número 7, é o número 12, sabe? Coisas assim, meio cabalísticas. Marcos e Lucas já vão escrever mais para os gentios, que são aqueles povos que não são judeus. Né? Então aí a gente já vai ter uma forma de linguagem diferente, sendo que Lucas ele escreve melhor do que Marcos, porque Lucas era mais letrado, né? Ele era médico, sabia escrever melhor. Enfim, né? São parentes. E esse trecho, na verdade também é esse reforço, né? Dentre os dois evangelistas, ali, Mateus e João, em relação a esse Jesus Messias, né? Das profecias antigas. Os dois como que estivessem reforçando esse destaque aí, vamos dizer assim, de Jesus como o Messias nos Velhos Testamentos, né? Então, só para ficar assim bem claro, é o seguinte, ó, esse dizei a filha de Sião está se referindo a Jerusalém, certo? Então, assim, ó, Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti brando, né, manso e montado em um jumento, em um filhote, filho de animal de carga. A filha de Sião é a cidade. Filho de Sião é Jerusalém. Entendi. A comunidade. E aí, assim, então, isso indica que Jesus fez questão de cumprir uma profecia do Antigo Testamento, fazendo, né, essa correlação, certo? Perfeito. Vamos embora. Próxima tabela. Eita, menino. Ixi. Ele agora ficou... coisa com força. Ficou... Cortou, foi? Um pouquinho, é pouquinho. É pouquinho, mas vai lá. Vai lá, Jael. Na verdade, segue de novo essa linha de correlação dos evangelistas ali, porque mais para frente nos textos, a gente vai aprofundar, vamos dizer assim, nessa diferenciação e o que ele vem a significar. Porque se ficar, que nem eu falo assim, esmiuçando aqui, a gente vai alongar demais e na frente a gente vai ver e repetir as mesmas questões. Então, o que se destaca ali, você pode ver assim, dos três evangelistas ali, que tem a passagem que se correlaciona na mesma sequência, e João já não traz essa, que seria ali em relação ao puseram sobre eles as vestes. Então, em relação às vestes, né? Que na frente a gente vai ver que muitos podem estar confundindo a questão de estar relatando dois animalzinhos como se Jesus tivesse montado nos dois, porque eles colocam as vestes em cima. Mas ele tem uma questão ali de interpretação de palavra e plural, que seria em cima das vestes, não nos dois jumentinhos, porque não teria como ele estar montando em cima dos dois jumentos. Então tem relação dos três ali, dando essa citação das vestes. E na sequência ali, ele vem falar da numerosa turba, que eu também no sentido das vestes, né? Continua ali. Só em João ali que não tem esse paralelismo, que eu coloquei em negrito, mas ele vem lá na primeira parte, nessa introdução de João, ele já vem comentando nas questões da veste. Seria o momento que Jesus entra e ele é recebido como esse rei que vem montado no jumentinho. E tem essa outra passagem também na sequência embaixo, que só tem em João, não tem nem outros evangelistas, né, que fala da turba, né? Assim, a turba que esteve com ele quando chamou Lázaro do sepulcro. Então, essa passagem desse pessoal que seguiam Jesus e que presenciaram, vamos dizer assim, esse milagre de Jesus lá, a ressurreição de Lázaro, os outros não tocam. Mas no contexto para frente a gente vai ver que essas turbas de pessoas que seguiam Jesus iam estar tudo em Jerusalém, junto com as festas que iam ter. Depois a gente vai ver para frente e vai explicar mais em detalhe. Mas só ressaltando aí que nos outros evangelistas não tem, só traz João fazendo esse comentário da ressurreição de Lázaro. Show. Não sei se fiquei claro e eu confundi mais. Ficou. Ajuda aí, Paulo. Tá tudo certo, meu amigo. Vamos embora. Vamos ver só aí um minutinho dos mormons, só para a gente sentir um pouco da emoção
da entrada do Cristo, de Jesus. Tá, vou copiar aqui o link para o pessoal poder assistir aí na internet. A gente vai cortar o microfone e o áudio por questão de direitos autorais e já estaremos de volta. Mas você sabe que não corta na verdade, né? Eu tenho toda vez que tá no YouTube. Corta sim. Não, cara, eu vou lá toda vez. Não, eu vou cortar agora. Vá, vamos testar mais uma vez. Oi. Aqui já está cortado. Calma que o computador tá. Agora em Giro, assim, é Na famoso. missão, sim. Foi? Pronto. Só vai bom, porque morre, né? Ele ficava mais lá em cima na Galileia. Só daí não queria saber dele. Agora, o Humberto de Campos fala que ele teria ido outra vez, né? Não, no comecinho, quando era batizado por João, né? Como era lá embaixo. Sim, no início. O pessoal depois vai pegar a ideia. Não, naquela passagem. Sim? Então, logo depois do batismo. É. Não tinha nem convidado os dois ainda, nem nada. Sim, mas estava em Jerusalém, né? Tava. Sim, Ele sim. já Tava. vai lá embaixo. É justamente. Tava lá embaixo. Ele é batizado, aí ele vai em Jerusalém, conversa com Hanã, passa mais um dia lá e de lá vai direto para Galiléia. Uhum. Beleza. Todo Mas mundo ele já aí, chega ok? aí uma ou duas vezes antes, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Sim. E Mateus não é isso, Não, mas por quê? O que acontece? O início do ministério de Jesus é aos 30 anos. E todo ano, todo judeu, ele tem que ir a Jerusalém. não. Sabe, se obrigatoriamente ele foi, né? É, não sei. Vamos lá? Vamos lá. Passa aí. Ok, gente, agora é hora do momento do NEP. Onde, quando, o que, quem, como, de que, por quê. O momento da pesquisa do NEP. Que... Foi aniversário ontem, Deixa eu cantar a menina aqui. a gente faz assim, com mais, sabe? Enfim, vamos lá. Não fique tímido, a gente já te conhece. Tá mais solto, tá? Enfim, a nossa metodologia de pesquisa do NEP, onde a gente vai, com essas perguntas chaves, né, tentar entender melhor o texto. Então a gente vai pegar palavra por palavra, expressão por expressão, para a gente poder conseguir entender melhor o nosso texto e contexto, né? Só um esclarecimento antes. É o seguinte. Bom, são muitos slides, a gente vai estar trazendo coisas que vão falar por si mesmo, por si. E tem alguns que estavam em comentários bíblicos, mas que era da palavra, então a gente colocou junto já para otimizar Eu faço isso Para também. otimizar, tá certo? Eu Então, geralmente faço isso. vamos embora. Jerusalém começa. Valeu, partiu. Vai, pede alguém da turma aí. Tá? Então vamos pedir para seu Alexandre Tavares ler para nós. Tá, Jorge, obrigado. Onde? Jerusalém. Fica situado em meio às colinas da Judéia, a 56 quilômetros a leste do mar Mediterrâneo, em uma elevação com cerca de 730 metros. Fica próximo ao cume de uma larga cadeia montanhosa, cerca de 56 quilômetros a leste de Jope,
à beira do Mar Grande, Mar Mediterrâneo, e cerca de 29 quilômetros a oeste da extremidade norte do Mar Morto, e a pouco mais de 35 quilômetros das margens do Rio Jordão. A Serra Montanhosa, onde se acha Jerusalém, estende-se sem interrupção desde a planície do Esdrelon até uma linha imaginária traçada entre a extremidade sul do Mar Morto e a esquina suleste do Mar Mediterrâneo. Eu acho que é sudeste aqui. Todo esse terreno é rochoso e íngreme, atravessado por vales profundos que correm na direção leste-oeste, a cada lado do Rio Jordão, ou começa nas margens do Mediterrâneo, na direção leste. O território em redor de Jerusalém é de formação calcária, não sendo muito fértil. Rochas emergem à superfície e por toda parte há grandes pedras soltas. Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, Champlin. Ali era o deserto de pedras, né? Não um deserto de areia, não um deserto de pedras. É um negócio bem parecido com o que a gente teria aqui no nosso sertão, nosso Cariri, sabe? Sendo que imagina o Cariri, sendo que muito mais acidentado. Porque, no caso, como o Brasil não tem placas tectônicas e tal, né? Então a gente não tem montanhas muito altas ali, não. Você tem ao mesmo tempo, um ponto extremamente alto de 730 metros, né? E você tem logo do lado, no Mar Morto, um negócio que está abaixo do nível do mar. Sabe? Então você tem assim discrepâncias muito grandes de altura, e isso do ponto de vista logístico, assim, tático, né, de proteção da cidade, também é uma coisa importante, né? A cidade está justamente situada num ponto alto e ela é toda circundada por muralhas, né? É uma coisa interessante a se destacar sobre Jerusalém. Israel, se você quiser comentar alguma coisa, você fica à vontade, tá? Senão a gente vai passar. Pode passar aí, que comentou tudo mesmo, essa questão da fortaleza, era isso aí que ia falar mesmo. Beleza. Aí dá para ver bem pelo mapa aí, essa questão dela ser importante para as cadeias de ponta que protege, segue aí. Valeu. Todos os slides sobre Jerusalém vão ser lidos. Vamos lá, vamos embora. Aí a gente lê e passa. Tá. André, velocidade 3.0 aí pra gente. André tá aí ou foi escovar o dente? É porque toda vez eu fico tentando acertar o microfone. Vamos lá. Jerusalém, de início, os israelitas não empregavam o nome Sion. Somente mais tarde é que os profetas e os poetas retomaram o nome. Ao fazerem assim, extendiam ou mudavam o sentido. De um lado, Sião, juntamente com Jerusalém, podia ser aplicado à totalidade da cidade escolhida. E Sião podia ser feito equivalente de Judá, e ocasionalmente até de Israel. Sião, do outro lado, já não era considerado como sendo a colina do sudoeste, como também incluía a colina do nordeste, com as construções do templo, Javé é Deus em Sião, e o Senhor dos Exércitos habita o Monte Sião. Os habitantes de Sião, assim como os habitantes de outras cidades, eram chamados de filhas ou filhos de Sião. Lothar Cohen. Enfim. Pode ir embora. Passa. Certo. E aí, Ismael, falei pra gente? Esse slide agora? Isso. Jerusalém, tem novamente? Jerusalém. Por causa de Jerusalém ter essa significância teocrática, desempenha um papel decisivo nos eventos da paixão. Jesus tinha que ir para Jerusalém a fim de cumprir sua missão ali, no centro do mundo da fé judaica veterotestamentária. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 21, e Lucas, capítulo 9, versículo 13. Ali enfrentou as duas instituições teocráticas, os sacerdotes como funcionários do culto e os escribas como guardiães da tradição mosaica. Não era, portanto, assunto sem importância
o lugar onde Jesus deveria sofrer, ser sepultado e ressuscitar. Seu sacrifício somente faria sentido em Jerusalém e somente ali seria eficaz. O paradoxo, porém, consiste do fato de que o sacrifício foi rejeitado pelas instituições teocráticas, embora Deus o aceitasse, conforme testificam as narrativas da ressurreição. Nestas circunstâncias, Jerusalém, uma vez, se descreve como lugar de origem dos oponentes de Jesus, que procuram matá-lo. Do ponto de vista teológico, no entanto, Jerusalém é a situação histórica na qual as instituições da fé judaica, o ritual e a lei são retomadas nas ações de Jesus e nos seus ensinos, e o próprio Deus as julga na crucificação. Como lugar de oração, o templo deve refletir a atitude de que o homem nada tem para realizar, nem para oferecer a Deus, devendo, por consequência, estar aberto a todos os homens. Desta forma, vence-se completamente todo o princípio do legalismo. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, Lothar Wenning. Acho que... Israel, quer falar alguma coisa, Israel? Só um comentário. Acho que a palavra teocracia ela é bem importante aqui, porque a gente tem... É um texto denso, né? Mas dá para a gente ir decompondo, né? E entender, por exemplo, que dentro de um aspecto teocrático de uma cidade, a gente entender Jerusalém como sendo um centro, não só político, como um centro religioso. E aí a importância de... não se distinguir isso. Religião e política estavam intrinsecamente ligadas dentro da Constituição da sociedade judaica, né? Então, e até hoje a gente tem uma herança judaica ortodoxa lá em Jerusalém, assim que às vezes, ainda é bem forte, né, em Jerusalém. Religião, justiça, né? Política, religião e justiça. Enfim, só esse comentário. Israel? Quer falar alguma coisa, Israel? Pode seguir aí. É isso mesmo que o Diego falou. Segue aí. Beleza. Tem um trecho aí que o Lothar, né, vai dizer que tem um paradoxo. No caso, você vê Jerusalém como sendo lugar de pessoas que procuravam matar Jesus, né? Os autores da lei, os escribas não gostavam nada dele, porque ele denunciava a hipocrisia, mas ao mesmo tempo Jerusalém representa a cidade santa por excelência, né? O lugar santo. Não sei se vai ter a questão etimológica aí, mas a palavra Yerushalayim tem o Shalom, que é paz. Então é um lugar onde habita a paz, um lugar de cidade da paz, enfim. Então, assim, é a cidade dos profetas, e tem outro momento que Jesus chora por Jerusalém. Então, era assim, a esperança de que daquele centro se difundisse a ideia do Deus único, como Emmanuel vai dizer, né? E isso se espalhasse para o mundo inteiro como fraternidade geral. E o próprio comentador diz isso, né? O homem aberto a todos os homens. Mas é um paradoxo, porque no lugar mais sagrado, onde as pessoas tinham o maior entendimento de Deus, o Messias é rejeitado. Né? Isso é bom para salientar a diferenciação que a gente precisa ter das instituições e dos homens, né? Porque também a gente vai encontrar esse mesmo paradoxo, por exemplo, das guerras santas, né? nas cruzadas, você vai ver esse paradoxo também do matar, né, em nome de Deus ou de Jesus, enfim. Pois bem, sigamos então? Sim. Vamos descobrir onde é que fica Betfagé. Casa de Figos. E aí vamos pedir para Israel. Pronto, Israel pode ler e já comentar. Betfage, uma vila no Monte das Oliveiras, ficava à margem ou próxima da estrada que ia de Jericó a Jerusalém, e era próximo de Betânia. Seu local é desconhecido. Uma cidade no declive leste ou no cume do Monte das Oliveiras, na estrada de Jericó, Jerusalém ou perto dela. Mencionado pelos evangelhos sinóticos.
em conexão com a viagem de Jesus com seus discípulos de Betânia a Jerusalém, no dia da entrada triunfal. Tem-se tentado localizá-la na atual Kefer et Tur, a noroeste de Betânia, no topo do Monte das Oliveiras. Foi aqui que os discípulos de Jesus buscaram o jumentinho para que ele montasse. Acho que pode passar o próximo. Certo. E aí ele fala mais da questão geográfica dela ali, né? No caso, ficava bem colado, né? Tipo, deixa eu só colar aqui pra gente tentar enxergar mais de perto. Deixa eu dar um zoom. É bom salientar que eles estavam numa subida aí, né? Jericó para Jerusalém é uma subida bem alta, assim. Uma subida difícil, não é uma subida pequena. Então essa região aí de Bet-Fagé devia ficar no meio, podia ser um lugar de repouso, um lugar onde as pessoas paravam para reabastecer as energias. Porque Jericó estava abaixo. E a gente viu isso, a cura do cego de Jericó, né? A cidade, até a questão do abaixo, era uma cidade muito materialista, enfim. E Jerusalém em cima, né, perto do mundo espiritual, vamos dizer assim, no símbolo, era a cidade santa. E essa aldeia, junto com Betânia, ficava ali a meio caminho, né? E, enfim, era uma transição para chegar lá no topo. Vou lembrar que essa estrada, que próxima dela, né, é a famosa do Bom Samaritano, né, que vai citar, na verdade, né, descendo de Jerusalém para Jericó. Certo. Bom, deixa só, eu vou colocar vou ler essa passagem, porque na verdade a gente quer ler aí somente o que está em negrito sobre Bet-Fagé, que é essa questão que ele diz, o Champlin, que a tradição judaica indicava que o Messias apareceria no Monte das Oliveiras, né? Então existia uma tradição, e aí isso também faz parte aí tem todo um roteiro, né? Parece que Jesus está seguindo aí para poder se vincular, né? Pode passar. Beleza. O interessante também que tem das imagens ali de Jerusalém, essa cadeia de montanha que dá para ver dos Montes das Oliveiras, a imagem que Jesus tinha de Jerusalém à vista, né? Vamos dizer assim, porque aí em muitos momentos ele parou para fazer suas orações aí. E aí naquele momento de introspecção ele se prepara, na verdade, para o martírio, antes de entrar na cidade de Jerusalém. Então para ele era esse momento muito especial de ver à frente aí a cidade de Jerusalém e essa introspecção dele e vinculação com o Pai, né? Se preparando, vamos dizer assim, para servir de holocausto, né? Pode seguir. Beleza. Não, volta. Volta? É porque a gente não viu vamos ver agora. Certo. Vamos pedir para Marilu ler, então, já que Nayara está com o microfone com problema. Ligeirinho, né? Então, onde? Monte das Oliveiras. Um cume de mais de 3 quilômetros ao longo do Vale do Cedron, o leste de Jerusalém. Há razão para se acreditar que em tempos antigos o Monte das Oliveiras tinha ainda mais oliveiras do que atualmente, o que significa seu nome. Ainda não conserva o mesmo nome em árabe, a saber, Jebel Zaitim, literalmente Monte das Oliveiras. O monte, na verdade, é um cume paralelo ao Vale do Cedron, a leste de Jerusalém. Existem ondulações ao longo dele, separando vários pontos mais altos. Enciclopédia Bíblica, Cultura Cristã. Ok. Pode passar. Muito bem, passamos então os slides, voltamos aqui para o pessoal da sala. E aí vamos ler o jumento, né? Nosso querido animalzinho simpático. Bem próximo da gente. Bem próximo da gente, com certeza. Acho muito engraçado como a história de Jesus inteira é permeada de elementos nordestinos no meio. O rei do Baiano vai dedicar, né? Muito a música ao jumento também, né? Piriric, piriric, tuc, pico. Tem Samarica Parteira, muito boa música. Fica a recomendação cultural. Vamos lá. Jumento. A frequência com que se menciona na Bíblia o jumento
mostra o grande uso que esse animal se fazia em todos os tempos nas terras de que trata a Bíblia. Chamo o nome ordinário do burro doméstico, macho ou fêmea, porém mais propriamente o macho. Nos países orientais, é o burro um animal de mais valor do que entre nós. É o mais corpulento e se tem com ele todo o cuidado. Pode fazer uma jornada de um dia andando a meio galope e ter uma maneira viva e fogosa de caminhar. Entre os judeus, montavam jumento as pessoas de mais honra. Eita, completamente o oposto de hoje, né? Os jumentos são também empregados na cultura das terras e para transportarem cargas. Abraão foi num jumento desde Beceba até o Monte Moriá. Eita, pronto. Aí, Atom é traduzida por mula ou jumenta. E Air significa sempre jumento novo, frequentemente usado para passeio. Ok. Bom, uma coisa que você já chamou a atenção é essa questão dentro do povo judeu, ele tem uma importância maior, que diferentemente, não sei se vai mostrar ou se foi algum dos nossos slides ocultos, que Champ vai dizer exatamente o contraponto da questão da humildade, porque os príncipes da época usavam cavalos, né? E Jesus era um rei diferente de todos. Então o burrinho também, o jumento, ele também simbolizava a humildade, a simplicidade. Pronto? Pode ir. Jumento, polos, jumentinho. Na Bíblia, pode estar em foco o filhote de um jumento ou de um camelo. Fora da Bíblia, a palavra também é usada para indicar um pônei. A mais notável passagem bíblica que fala sobre um jumentinho é a de Zacarias 9:9, que é aquela que a gente viu, né? Sião, que prediz a vinda do rei de Israel montado sobre um desses animais. Todos os 4 evangelhos falam sobre o cumprimento dessa predição. Alguns eruditos têm pensado que o ato de Jesus, ao procurar um jumentinho para entrar em Jerusalém, montado nesse animal, foi um ato deliberado, alicerçado sobre a consciência que ele tinha de ser o Messias, quando chegou o momento de cumprir aquela profecia bíblica. O asno foi escolhido por ser um animal pacífico, usado no trabalho de tração, empregado em mistérios humildes. O cavalo, por sua vez, era usado como animal de guerra. Seja como for, o asno era o animal comumente empregado no transporte de pessoas ordinárias. Jesus mostrou a sua humildade através dessa escolha. Champlin. Os romanos usavam os cavalos, né? Sim. Então, tá tudo certo. Engraçado. Ok, né? É uma informação interessante pra gente, mais uma pecinha do quebra-cabeça. Show de bola. Eu acho o jumentinho muito fofinho, cara. Só para deixar um comentário registrado. Vai lá, Júlia. Veste, vestuário, vestimenta. Vestimenta é uma antiga palavra para roupa ou traje, como vestuário e veste. Vestimenta é uma antiga palavra grega para vestiduras. Nesse caso, vestimenta ou mantos sagrados foram conservados para os adoradores de Baal. Entretanto, a palavra hebraica ibush é simplesmente uma palavra comum para roupas, como nos Salmos 22, 18, 102, 26. A palavra grega imatismos, citada no Salmo 22, 18, tem o mesmo sentido geral. A palavra grega imation refere-se simplesmente a qualquer tipo de roupa, enquanto peribolaion refere-se a uma veste ou manto. Dicionário bíblico. Esse trecho também a gente colocou com as imagens ali para ficar mais didático, em arrancar as vestes, que a gente via que as vestes comum deles lá era sobreposta de vários outros paramentos, né? Então, deles tirarem esse manto, porque eles não estavam se despindo, né?
Então, estariam colocando como reverência junto com as folhas de palmeiras ali, que era um sinal da recepção de um ser divino, né? Uma realeza, no caso, né? É isso aí, Cábio. Vamos lá. Mateus 21:8. Um comentário, depois volta para o quê? E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aí Champlin vai destacar esse trechinho. Outros cortavam ramos. Provavelmente tais ramos se compunham de murta e salgueiro, juntamente com palmas. Tratava-se do lulab, palmas compostas de etrog ou citron, que eram levadas nos cortejos que se formavam quando das festas dos tabernáculos e da rededicação, ou Hanukkah. Por ocasião dessas duas festas, era lido o Hallel, o que talvez explique as palavras ditas pela multidão. Osana, Osana, né? Lightfoot cria no sentido de crer, né? Acreditava que as vestes e os ramos eram usados para construir os tabernáculos, quando da festa dos tabernáculos. Tabernáculos são tendas, né? Lembrando só. Toda essa ação tinha por intenção demonstrar honra real, conforme era costume nos países do Oriente Médio. A gente vê muito nos filmes, até das Arábias, né? Aquelas tendas, aqueles mantos. Então, era um A gente colocou aí só a questão dos ramos, né? Só para o que é um que, mas estava no comentário do Champlin lá, comentário bíblico, tá? Mas então assim, fazia já parte. Então, se eu estou indo para as festividades, né? Então eu já tinha consigo, né, os ramos, e eles estão depositados em reverência àquela realeza que estava vindo em cima do jumentinho, né? E aí também a gente tem que compreender que já havia também já estava famoso, né? Jesus já estava famoso, tinha gente vindo com ele, inclusive do testemunho de Lázaro, né? Enfim, tinha toda uma composição aí do que... E Jesus já estava no final da sua missão messiânica, né? Então o homem já estava famoso. Só se ele tivesse WhatsApp, Facebook na época, eu estava detonando. Estava cheio de curtida. Vamos lá. Acho que é o último. Não, tem... Osana. Vamos pedir a Alexandre para ler? Osana, uma expressão hebraica significando viva agora. Os gritos da multidão, empregando as frases de Salmo 118, capítulo 118, versículo 25 e 26, proclamavam claramente suas esperanças em Jesus como Messias, o filho de Davi. Anteriormente, Cristo se esquivou a tais demonstrações públicas, embora confessando sua messianidade a indivíduos. Mas agora, ele fizera cuidadosos preparativos para uma inconfundível apresentação pessoal à nação. Comentário bíblico de Moody. A gente deve ver em algum slide que essa foi a primeira vez que ele se permitiu publicamente ser reverenciado, né? Ser colocado. Porque até então a gente vê muitos momentos em que Jesus diz assim: eu te curei, vá se mostrar para os sacerdotes, para eles entenderem que você está curado, que você pode estar reinserido na sociedade, mas não diga que fui eu, sabe? A gente tem diversos momentos em que Jesus se exime de assumir a responsabilidade pelos milagres que ele fazia, justamente porque ele não pretendia realizar um culto à sua própria personalidade. Ele queria deixar uma mensagem. Ou mesmo, não é no momento exato, porque essa questão do pública, né, o levante da população, isso iria ferir muito, né, as suscetibilidades das tendências políticas, religiosas da época, né, e isso não era o momento. Então ele sabia qual era o momento exato para poder, inclusive, provocar a própria fúria para a sua morte. Né? Não queria nem antecipar. Não, porque ele tinha que cumprir as coisas. Tinha.
Ele tinha que curar, ele tinha que deixar as lições, tinha que fazer, preparar os discípulos, muito importante. A nossa meta, né, o nosso plano seria da gente viver 150 anos, né? Ele não, ele só 3 aninhos ali e tal, ele já estava pronto para ir pro abate. Vai, segue. Isso tudo que a gente estuda é dentro de 3 anos? Isso tudo que a gente estuda é dentro de 3 anos? Sim. Basicamente. Basicamente é isso, O que não vai estar dentro dos 3 anos vai ser algumas coisas introdutórias, que é quando Mateus ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Então ele vai dizer de onde Jesus veio e tal. Quando vai falar também da infância de Jesus, né? Rapidamente, vai falar de Maria, e como a irmã de Maria também engravidou, de João Batista. Vai falar um pouco sobre João Batista também, que é um off-topics, além de Jesus. E aí depois começa, Jesus, mas é intensamente já e a partir do que é o batismo, né? Que é quando ele mergulha nas águas do Jordão, quando ele se encontra com o primo dele, que é o João Batista. Mas se bem que o nosso amigo Humberto Campos fala dos encontros deles antes, inclusive quando crianças, né? Não, eu digo de relato dentro de Mateus, especificamente. Vai. Vamos lá, então... Sim, gente, e querendo falar, tendo dúvidas como essa, porque, toda dúvida ela é super pertinente. Às vezes a gente pensa assim, não vou perguntar não, o estudo está tão avançado. Na verdade não, né? A cada momento a gente sempre está precisando reciclar, relembrar aquilo que a gente já viu. Porque o estudo aqui já está rolando há 6 anos, né? Então é sempre bom a gente pegar e retomar pontos específicos, porque eles ajudam a compreender melhor o momento que a gente está. 6 anos e 6 meses. Então vamos lá para André. Profeta. Lê aí o profeta. Ou foi escovar os dentes? O profeta. Não, estou aqui. A palavra hebraica para profeta é nabi, que vem da raiz verbal naba. Essa palavra significa anunciador, declarador e, por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus. No Novo Testamento, a palavra, no momento usada, é profetas. Essas palavras derivam do grego pro, em favor de, e femi, falar, ou seja, alguém que fala por outrem, e por extensão, intérprete, especialmente da vontade de Deus. Tais palavras gregas, naturalmente, estão por detrás do termo português profeta, apesar da ideia de predição do futuro. Fazer parte inerente do ofício profético, incluindo acontecimentos nacionais, comunais e individuais, o ofício profético envolvia as atividades de exortação, ensino, pastoreio e liderança espiritual em geral. Os profetas eram vistos como representantes de Deus, libertadores e intérpretes da mensagem divina. Eles serviam de elo vital na questão das revelações, bem como veículos do conhecimento espiritual. Tchau, tchau. É bom só a gente fazer uma... É sempre bom a gente fazer aquela alusão, porque na música de Tim Vanessa traz antes profetas, né? Agora médiuns. Todo profeta ele tinha mediunidade, né? Mas nem todo médium ele é um profeta, porque o profeta ele pressupõe um espírito já mais elevado, né? Alguém que tem... E a gente sabe que a mediunidade ela é inerente ao ser humano, né? Então, só para a gente não igualar, na verdade a mediunidade é um dos atributos que o profeta ele tinha, né? E não confundir profeta com predição de futuro, né? Porque a gente geralmente fala, é um profeta, é um adivinho, né? Não, profeta na raiz etimológica era mensageiro de Deus, né? Como o pessoal entendia. Embora você vai ter realmente, por exemplo, em Isaías, né? Zacarias, não, de predizer, né, realmente muito antes coisas que aconteceriam depois. Muito bem. Vamos lá. Israel, você fica à vontade, companheiro, viu? Ok. Agora, Ismael. Ismael, pode ler pra gente? Posso. Davi.
Davi, no hebraico, amado. Provavelmente o maior rei de Israel e Judá. Viveu em cerca de 1016 a 976 a.C. Sua época é descrita nos livros de Samuel e de 1 Reis. Foi homem de variegadas ou variadas habilidades, tendo sido guerreiro, político, poeta e profeta. Conseguiu reunir todas as tribos de Israel em torno da nova capital, Jerusalém. Embora não tenha sido o primeiro rei de Israel, conferiu ao reino uma nova solidariedade e uma nova direção espiritual. Enciclopédia de Champagne. Então, ele é o compositor dos salmos, né? Da grande maioria dos salmos, né? Não são todos dele, mas a grande maioria é dele, né? Então, o que ele fala é filho de Davi, né? Então, inclusive essa questão genealógica, né? Passa por ele. Então, essa linhagem, Mateus faz questão de mostrar que Jesus, porque o Messias seria dessa linhagem, né? Então essa questão que está presente, eu acredito que esse termo filho de Davi deve estar só em Mateus. Não estou bem lembrado agora, mas eu acredito, depois dá uma olhadinha aí, né? Que é próprio dele mesmo, falando para os judeus, né? Porque esse nome filho de Davi vai ter significado perante os judeus, não vai ter significado perante os gentios, não é isso? Marcos fala também. Marcos tudo bem, porque Marcos a origem é Pedro, né? Pedro, porque assim, no Evangelho de Marcos, a fonte deve ter sido Pedro, o apóstolo, né? Mas ele não fala filho de Davi. Filho de Davi é só Mateus mesmo. Mas vamos lá então. Segue, vamos entrar agora nos Israel. Agora é comentário bíblico com força. Vamos lá. Quando as duas multidões se encontram, o entusiasmo aumenta. A multidão que acompanha tem os seguintes componentes: os 12, uma multidão de Betânia, peregrinos vindos da Galiléia e Pérea e até mesmo alguns fariseus hostis. Ao descer a encosta ocidental do Monte das Oliveiras e chegar perto de Jerusalém, todo mundo, com exceção dos fariseus hostis, começa a gritar: Hosana ao filho de Davi. Em João 12, os que haviam testemunhado a ressurreição de Lázaro prosseguem seu testemunho. Resultado: a animação atinge o seu clímax. Então, na verdade, ele mostra esse cenário, esse momento específico, até das festas que estavam no prelúdio, que estavam tendo em Jerusalém. Então, além dos 12 apóstolos, tinha essa multidão de Betânia, os peregrinos que vinham da Galiléia, né, e de Pérea, e aquelas pessoas, os gentios que estavam ali se preparando para essas festas, né? Além da questão ali de governança, vamos dizer assim, da cidade, a parte política ali, né? Então, e aquele povo, alguns não conheciam quem era Jesus, e aqueles que relatavam dos milagres dele, então ele entrando na cidade como sendo esse novo rei, então aquilo vira um caldeirão, né? Desse ápice, vamos dizer assim, das expectativas que criavam sobre Jesus, dele sendo esse rei, que ele vinha tomar através desse poder dele, que ele vinha provando através dos milagres, né? Então cria-se esse borbulhinho aí, que depois vai culminar assim, na decepção deles, dele mostrando esse lado, que ele é esse rei, mas o rei da espiritualidade, do lado espiritual, e não das expectativas humanas. Só não vinham os peregrinos da Samaria, né? Sim. Uma coisa interessante, que assim, quando ele falou de Betânia e Lázaro, a gente vai pensar assim, os milagres que Jesus fez, né? As coisas admiráveis que ele fez. Andou sobre as águas, transformou água em vinho, curou pessoas, leprosos, cego, enfim.
Inclusive, o caso com aquelas crianças a menina que estava no estado de catalepsia, né? Mas enfim, para eles é como se ela tivesse voltado do mundo dos mortos, né? A menina morreu, Jesus levanta, não, a menina só está dormindo. Se a gente for ver o ápice aí desses fatos extraordinários de Jesus é Lázaro, porque era um cara que já estava alguns dias no túmulo, né? A menina estava indo em casa, ela está aqui 4 dias, assim. Então, assim, isso foi o mais extraordinário. E ele deixou para o final, né? Isso não é, se a gente for pensar, não é por acaso. Então, ele estava em Betânia, bem pertinho de Jerusalém. Já no final da missão, ele faz o maior de todos os milagres dele, que é tirar um cara que já estava se decompondo de dentro do sepulcro, que é Lázaro. Isso não é relatado em Mateus, não, né? Eu acho que Lucas vai trazer isso. E talvez também João. Mas Mateus a gente já teria visto, não viu. Mas o episódio acontece... Esse episódio agora dele entrar de forma triunfal acontece pouco depois de ele ter feito a ressurreição de Lázaro, que foi o maior milagre, na verdade, né? E o pessoal lá veio de Betânia, olha, o cara ressuscitou uma pessoa que saiu todo cheio de faixas e tá andando aqui, uma múmia andando assim, imagina isso. Todo mundo ficou estarrecido, né? Esse é o cara mesmo. Isso aí. Um monte de fã atrás dele. Depois correr tudo. Quem é que vai vir agora? Agora, Marilu. É muito interessante perceber essa conexão. Mas, se alguém vos disser alguma coisa, respondei. O Senhor precisa deles e logo os enviará. Se alguém, o texto indica ou que Jesus tinha amigos naqueles lugares, ou que lhe emprestariam de bom grado os animais, ou que a reputação de Jesus era suficiente para assegurar o sucesso da missão dos discípulos, ou ainda que o caminho seria preparado pelo Espírito de Deus, de modo que o pedido deles não seria negado. Parece que a narrativa está permeada do espírito da orientação e do controle divinos, pelo que essa última ideia não é impossível. Chame. Há muito mais mistérios entre... As 3 opções, né? Só deixando claro, né, para as meninas, Champlin, ele é um comentarista evangélico, protestante. Mas que o pessoal tem certeza que é espírita também. Porque ele às vezes tem uma sacada assim, que a gente fica, what? Que desencarnou ano passado, foi? Ano passado, ele comenta todos os versículos, né? São volumes, são 6 volumes, né? São quantos volumes? 4? Não sei. Pois é. Pois bem. Então vamos lá. Vamos seguindo o próximo comentário. Dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumentinho, cria de animal de carga. Adam Clarke diz: essa entrada em Jerusalém tem sido chamada de triunfo de Cristo. De fato, foi a vitória da humildade sobre o orgulho e a grandiosidade mundana, da pobreza sobre a abastança e da mansidão e gentileza sobre a ira e a malícia. Jesus mostrava-se manso, pleno de bondade e compaixão para com aqueles que planejavam seu assassínio. Veio a fim de entregar-se às suas mãos, e como rei, veio a entregar-se às mãos de seus súditos homicidas, a fim de que sua morte servisse de preço de redenção pelas suas almas. Champlin. A gente já comentou, né, a respeito disso. A gente pode passar. Pode passar. Só questão de ordem, nós temos pela frente alguns slides, mais especificamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides, estamos bem, temos 15 minutos pela frente, então vamos lá, parabéns para... porque assim, tem muito slide oculto, parabéns pelos cortes, porque vai alternar bem no tempo. Vamos lá. Vamos ver. Quem sou eu, né? Você. Bom, essa do versículo 8º de Mateus, e a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Primeiro domingo de Ramos. 3 são as principais interpretações sobre a significação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Primeiro, é que Jesus tensionava fazer com esse ato uma proclamação messiânica. Por muitas vezes, Jesus relutara em revelar os seus propósitos acerca disso, talvez por temer que a verdadeira natureza de tal proclamação viesse a ser mal entendida, como se fosse uma medida política com finalidades materialistas. Pouco tempo depois, entretanto, declarou-a abertamente a Pilatos. Segunda interpretação. Outros acreditam que a proclamação veio por puro acidente e que Jesus não tivera qualquer intenção de fazer tal proclamação, mas que os discípulos, misturando esperanças terrenas e espirituais, haviam forçado a situação e incitado a multidão, ou então que as próprias multidões, juntamente com os discípulos, fizeram tal proclamação contra o desejo das autoridades religiosas. Passa para a terceira. E a terceira, outros acreditam que o cortejo fez realmente parte da celebração da festa dos tabernáculos e que os seguidores de Jesus, transportados de alegria, tiraram proveito do ensejo para honrá-lo como seu rei e profeta. As profecias indicam que Deus estava por detrás de tudo quanto ocorria e que isso era um acontecimento necessário na vida de Cristo. O incidente não representou um movimento popular, pois a própria população da cidade ficou quase inteiramente indiferente. Isso é um pouquinho antes, é o domingo de Ramos que fala da Páscoa, um pouquinho antes Da nossa tradição do domingo de Ramos. Mas é o domingo começa no domingo, né, anterior, né? Ele começa. Um pouquinho antes É o domingo Páscoa. que começa as festividades. E uma coisa que a gente tem que deixar clara também é que essas festas, né, de Ramos, Páscoa, elas na verdade não são festas cristãs. Elas são festas originalmente judaicas. Então, quando Jesus vai lá, já tinha todas essas festas aí, né? Desde os ramos, todas essas tradições aí, tudo já tinha. Essas datas aí, tudo já tinha. Coincidiu de Jesus ir para lá também desses períodos dessas festas, porque era justamente comum que os judeus fossem para Jerusalém na época das festas. Bom, com relação a essas três interpretações, pode ser até uma mistura da primeira com a terceira. Né? A segunda, com certeza, não. Assim, pelo menos Que a gente acha, né? Então vamos lá. Dona Júlia. Então não foi a casa. Essa aí. Começa lá de cima. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Certo. As multidões reconheceram e proclamaram a missão messiânica de Jesus, embora provavelmente a tivessem compreendido em termos materialistas e não conforme Jesus almejava, o que por isso mesmo não indicava qualquer convicção religiosa ou modificação moral. Prova disso é que pouco tempo depois todo mundo corre, né? Abandona ele. Isso. Quer comentário mais? Pouco tempo é mais. Escolhe Barrabás. Então o que acontece? Então, eu acho assim, é importante essa questão aqui, porque isso demonstra que a ideia de Judas, ele não estava isolado, né? Judas simplesmente ele executou algo que fazia parte de um consenso, né? Porque, bom, isso a gente vai ver talvez semana que vem, mas assim, se hoje nós, com o entendimento sobre acerca da missão de Jesus, a gente ainda escolhe mais a vida material, né? Você imagina, em detrimento da espiritual, imagina o povo daquela época que tinha como vida mesmo assim, mais as questões materiais, o que feria os sentidos, né? Então, eu acho que isso vem muito assim em favor de Judas, do seu julgamento, né? Israel, quer falar alguma coisa, Israel? É um texto muito bom de Amélia Rodrigues, né, falando sobre as intenções de Judas por trás daquele momento. Não sei se vocês... Não vai desenvolver aqui, a gente vai chegar em Judas. Sem spoiler. Não, mas adiantando um pouco, né, ele tinha a intenção de provocar uma revolução.
e não necessariamente de trair Jesus. Porque havia um consenso, né, popular de que o Messias que iria vir seria um Messias guerreiro que faria o povo erguer as armas para poder derrubar Roma, para eles se tornarem um povo independente. Entendeu? Então um cara tão poderoso que era capaz de multiplicar pão, multiplicar peixe, curar enfermo. Aí eles pensavam, oxi, tá feito aqui, a gente já tá com o cara que a gente precisa para derrubar Roma, sabe? E aí não era isso a intenção de Jesus, não era erguer a arma, era justamente o contrário, né? Enfim. E tinha também os partidos farisaicos ali também, aquela intenção política até da própria morte de Jesus, interpretando, vamos assim, essa entrada do Messias, o jumentinho. Porque se ele fosse condenado, vamos dizer assim, pelos judeus ali, a morte seria por apedrejamento. E a forma mais humilhante seria por crucificação, que só poderia ser imposta, vamos dizer assim, pelo governo de Roma. Exato. Então também assim, a intenção dele de instigarem, vamos dizer assim, ele como esse rei, esse novo Messias vindo, imagine o turbilhão que não se tornou Jerusalém nesse período de festas, e essas pessoas que uns acompanhavam os milagres do Cristo, acreditavam neles, tinha os partidos farisaicos e tinha a intenção de colocar Jesus numa situação de morte, né, para que ele morresse de uma forma humilhante, e aqueles que não desconheciam, e desconheciam totalmente, né, engrossaram então esse caldo como sendo novo, chamou a atenção dos romanos. Opa, quem que esse indivíduo que é capaz de ressuscitar os mortos, que é o novo rei prometido nas escrituras antigas? Então, também, essa questão do lado político ali instigou ainda mais para culminar, vamos dizer assim, no que já tinha tudo dentro do projeto divino. Que eu acho que esse martírio de Jesus é essa forma pedagógica, divina, de ficar marcado na humanidade, vamos dizer assim, essa questão novo, vamos dizer assim, como um marco de entendimento, né? Porque na ressurreição lá do Cristo, depois que ele ressuscita, eles iam entender Jesus como esse Messias, esses detalhes, esses traços que ele deixou, onde se nos milagres que ele fez, repetindo assim como os profetas antigos, né? Então, dele se mostra esse Messias, que eles não souberam compreender pela paixão que eles tinham, ou sem vontade de livrar da opressão também do governo romano. Então, se misturou tudo, esse enredo aí, vamos dizer assim, e culminou, vamos dizer, no que o Cristo ele já sabia, né? Porque eu estava comentando com o Paulo ainda, poderia ser diferente? Será que o Cristo poderia não ter passado pela crucificação? Já que se ele vinha já nas escrituras, nas profecias, que ia ser esse Messias sofredor, né? Queria deixar, então, acho que essa pedagogia divina, desse martírio, para fixar na humanidade, né? Essa questão, não dá para discutir isso, vamos dizer assim, que a morte não existe, que segue, vamos dizer assim, que a vida, muitas coisas que o Cristo relembra ali que ele não poderia dizer naquele momento, que em outro momento a gente compreenderia, né? E seria dessa imortalidade da alma, né? Viu, Israel? Não sei se o que a gente conversou, assim, o interessante é que, assim, a morte da crucificação, como sendo aquela morte humilhante imposta pelos romanos, né? E é uma morte que você não tem como fugir dela, né? É uma morte que de fato ela vai ser executada. Então, até para que você tivesse a ressurreição, quer dizer, não tinha como você dizer assim, não, será que ele morreu? Sim. Né? Não, ele morreu mesmo porque os romanos não tinha perdão, né? Então, isso fortalecia, né, o triunfo, quer dizer, Jesus venceu a morte, né, no terceiro dia, né, no caso, com a ressurreição. Né? Então, isso é muito importante. Mas vamos passar aqui, faltam 3 slides, vai ser mais ou menos um resumo do que a gente viu da leitura de hoje. Certo, vamos lá. E as multidões... É o próximo, né? Vamos lá. Contudo, a entrada do Nosso Senhor em Jerusalém envolveu um jumentinho, algumas vestimentas, ramos lançados sobre o chão e o louvor de alguns peregrinos pascais comuns. Pascais aí da Páscoa, né? Estavam indo para a Páscoa. Foi a única vez em que Jesus permitiu uma demonstração pública a seu favor e fez isso para forçar os líderes religiosos judeus
a agirem durante a Páscoa, época determinada para ele morrer. Mateus 26, 3, 5. Marcos não cita Zacarias 9:9, que é a profecia do jumentinho. Que eu fui ver agora e lá em Zacarias fala jumento e um jumentinho. Falou de 2 em Zacarias. Como Mateus fala de 2 também. Interessante isso. Vai dizer que isso é o paralelismo. Paralelismo, né? Mateus ali querendo se agarrar realmente ao Antigo Testamento. Hosana significa oramos para que salve agora, Deus salve o rei. Quando Jesus entrou na cidade montado no jumentinho, proclamou sua realeza, mas também assinou sua sentença de morte. Comentário bíblico. Bom, aí tem um trechozinho do Tanakh, né, que é o Antigo Testamento. A chave para essa passagem é a citação do Tanakh no versículo 5. Ele conjuga 2 versículos do Tanakh, Isaías 62:11, Zacarias 9:9. A passagem inclui as linhas: Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. A palavra para salvação aqui é Yeshá, idêntica, aí está Yeshá, né? Não, eu estou dizendo idêntica ao nome do Idêntica ao nome do Messias, Yeshua, exceto pela letra opcional Vav. Além disso, Isaías escreve essa Yeshá como uma pessoa, que é salvação. Precisa ser Deus. Não entendi bem isso, não. Além disso, ele escreve essa Yeshua como uma pessoa que é salvação, precisa ser Deus. Ou que precisa ser da ordem de Deus. Tá. De Deus. Tá, de Deus, tá. Traduções em português, incluindo as judaicas, usam maiúsculas nos pronomes que se referem a Deus, reconhecendo esse fato ao capitalizar as maiúsculas em seu e dele nesta passagem. Alguém pode até dizer que neste versículo, Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo, referiu-se a ele em seu aspecto divino pelo nome, né? Yeshua. Zacarias 9:9 traz essas linhas. Alegra-te muito, ó filho de Sião, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jovem jumentinho, filho de jumenta. Os dois aí. Pela combinação desses 2 versículos, Matiel, que é Mateus, né, dá uma dica sobre o fato de que Deus, a salvação de Israel, o rei messiânico e Yeshua de Nazaré são um só. Ele também dá dicas sobre as 2 vindas do Messias e da diferença entre elas. Em sua primeira vinda, Yeshua é nosso sacrifício redentor, trazendo salvação por intermédio de sua morte. Assim, ele cavalga Jerusalém com humildade e um animal de carga, pronto a realizar a obra que está adiante. Mas ele retornará, triunfante e vitorioso, como um rei governante recompensando os fiéis. Embora, para aqueles que são fiéis, agora ele já começou a compartilhar a recompensa que traz com ele. A questão da segunda vinda do Cristo a gente vai ver ainda também, né? O significado espírita dessa segunda vinda do Cristo. Essa profecia foi 700 anos, né? Isaías sim. Isaías é mais perto. Isaías, você quer comentar alguma coisa sobre esse comentário judaico? Pode ser. Não, eu quis trazer ele só como o contraponto assim, da visão dos comentários judaicos ali, né? Nessa chave de Yeshua. Mas acho que é isso. O nome de Jesus significava salvação, entendeu? O nome dele era salvação. O significado. Muito bom. Bom, gente, o que a gente gostaria de deixar para dever de casa, além do dever de casa que vai em seguida, né? Inclusive a gente vai pedir aí que quem não for participar se manifeste para poder fazer os grupos, né? As duplas ou trios. Mas assim, seria interessante lermos Gênesis capítulo 22, que vai falar do sacrifício de Abraão, né? Que é chamado por Deus para matar, né, para imolar o seu filho único, que é Isaac. Né? Então a gente vai perceber vários elementos que se identificam com essa passagem de Jesus. É como se fosse Jesus repetindo, né, aquele processo. Então leiam Gênesis 22, que trata somente desse sacrifício de Abraão. Tá? A gente vai colocar no grupo também para poder... É bacana. E aí vamos para a nossa prece final. Cadê André? Gaioso foi escovar o dente? Não. Eu sugeriria
O que é a música? Sim, tem. Sabe, André, essa música? Vamos, bora. Manda. Bora, já viu, já e tá tudo certo. Ismael, Nayara, que adoraram o estudo. É isso aí, pessoal. Tudo bem.